Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de questões comentadas aqui no nosso canal Dicas de Concurseira. Neste vídeo, vamos comentar questões bem recentes, novinhas aí da Banca IBAN, beleza? Nós já temos uma playlist da Banca IBAN aqui no nosso canal, vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo, com mais de 50 vídeos comentando questões desta banca. Então, para você que está com dificuldade em encontrar questões da Banca IBAN, aqui no nosso canal, nós comentamos inúmeras questões desta banca, tá bom? Dessa vez, vamos resolver questões aí 2024, bem recentes, de nível superior. Preparados? Vamos nessa? Vamos lá então, vamos iniciar, resolver a nossa primeira questão do concurso aí de Bragança Paulista, São Paulo, cargo de arquiteto, nível superior, questão aplicada aí, ó, questões, né, que foram aplicadas em 26 de maio de 2024, questões bem recentes da banca, né? Vamos lá. Leia o texto e depois as afirmações referentes à gramática. Bom, aqui está o trecho, né? Está o texto lá que estava na prova. E aí os itens 1, 2 e 3 para serem analisados e depois a gente indicar aqui qual ou quais estão corretos, tudo bem? Vamos ao primeiro item, então. Na primeira frase, o verbo morreram deveria estar no singular para concordar com o núcleo do sujeito mais. Bom, aqui a gente tem aquela regrinha, né? Da expressão mais de. A expressão mais de, né? Quando você estiver diante da expressão mais de, você vai olhar sempre para o numeral que aparece logo após essa expressão, tá? Então, vamos lá. Aqui está o verbo em questão, né? E a gente faz aquela perguntinha para o verbo para descobrir o sujeito. Quem morreu por AVC até novembro de 2023? Mais de 110 mil brasileiros. Então, esse é o nosso sujeito, né? Tudo isso aqui é o nosso sujeito. E a gente tem a expressão mais de, né? E a expressão mais de, a gente vai olhar sempre para o numeral. E aí, se o numeral ali, claro, for mais de um, você vai fazer a concordância com o verbo no plural. Então, aqui, o verbo não deveria estar no singular, não, tá? Por quê? Porque o verbo vai concordar com o numeral que vem logo após a expressão mais de, tá? É uma regrinha especial. E aí, eles fizeram aqui você pensar, né, e fazer confusão. Por exemplo, a gente tem um exemplo aqui, ó. Mais de um aluno chegou atrasado. Veja, eu tenho a expressão mais de e eu tenho o numeral 1. Então, esse 1 aqui, ó, a concordância vai ser feita no singular, tá? Mais de um aluno chegou. Aí você pode perguntar, mas professora, não faz sentido. Mais de um significa que é pelo menos dois, né? Mais de um, a gente vai trazer a ideia de plural. A ideia de mais de um é pelo menos dois. Então, traz a ideia de plural. Mas a regrinha não diz isso. A regrinha diz que com a expressão mais de, a gente vai concordar com o numeral que vem logo em seguida. E se tem ali o 1, então a concordância aqui no nosso exemplo é mais de um aluno chegou atrasado. O certo seria aqui no singular. Mas na questão que a gente está fazendo, o mais de está sendo ali seguido de um numeral no plural, 110 mil, né? E que plural. Então, o verbo tem que permanecer no plural, está correto aqui no texto. E o que a questão, o item 1 diz é que deveria estar no singular, não está incorreto o que o item 1 diz, tá bom? 2, item 2. No trecho, o AVC, que já chegou a ser a segunda causa de morte no país, passou a ocupar a primeira posição. Nesse trecho, né, o sujeito do verbo chegou é o pronome relativo que. Vamos analisar aqui, ó. O AVC, que já chegou a ser a segunda causa de morte no país, passou a ocupar a primeira posição há 5 anos, conforme dados, enfim. Então, a gente vai analisar o quê? Aqui, ó, esse trecho é entre vírgulas, que é aqui uma oração que está tendo um caráter adjetivo, né? Está aqui atribuindo uma qualificação, uma característica, um atributo aqui ao AVC, né? Então, vamos lá. O AVC, o qual, e aí eu puxo uma setinha aqui e já te chamo, falando que isso aqui é um pronome relativo, né? Que a gente pode substituir por o qual. Eu costumo sempre falar sobre isso aqui no canal, né? Várias questões, diversas bancas gostam de trabalhar o pronome relativo. Então, isso aí já deve estar batata para você, tá? Quando eu tenho um quezinho após um substantivo, né, e retomando ali, fazendo ali esse processo de retomada, né, a gente vai lembrar do pronome relativo. O pronome relativo, ele tem essa função de fazer essa retomada, tá? Algum substantivo, né, alguma expressão substantiva que já fora citada antes, tá bom? Então, ó, o AVC, o qual já chegou a ser a segunda causa de morte no país. Então, veja aqui, esse que, ele está representando o AVC. Se ele está representando o AVC,
Essa oração aqui, ó, do verbo chegar, né, aqui, ó, que já chegou. Quem já chegou a ser a segunda, que ou quem, né, já chegou a ser a segunda causa de morte no país? O AVC. Só que o AVC está sendo representado aqui pelo pronome relativo que. Veja que ele faz retomada ao AVC e ele representa. Se eu tivesse só essa expressão, vou até colocar aqui de azul, ó, se eu tivesse só essa expressão, ó, que já chegou a ser a segunda causa de morte no país. Esse que é o AVC. E eu poderia substituir e ficaria assim. O AVC já chegou a ser a segunda causa de morte no país. Então, esse que está representando o AVC, ele é sim o sujeito do verbo chegar. Por quê? O que já chegou a ser a segunda causa de morte no país? O que está representando o AVC, beleza? Então veja que ali é um processo de retomada, de referenciação, né? E você consegue enxergar isso. Então sim, o que está indicando aqui no 2, né? O trecho, tal, o sujeito do verbo chegar, né? Esse sujeito desse verbo aqui é o quezinho, tá? Então, sim, está correto aqui o que afirma-se em 2. Tudo bem? Agora vamos em 3. Em há 5 anos, o verbo haver, né, o A aqui do verbo haver, concorda com o numeral 5. É isso mesmo? Será que é isso mesmo? Vamos lá. Há 5 anos, conforme dados. E você vê aqui que esse há 5 anos traz uma ideia de tempo. Quando esse verbo haver trazer uma ideia de tempo, você vai lembrar que ele é um verbo impessoal, tá? Ele é um verbo impessoal. E quando a gente fala de verbo impessoal, esse verbo ele não tem pessoa gramatical, por isso tem o prefixo in, impessoal. Ele não tem pessoa gramatical com quem concordar, tá? Então, por isso, ele vai permanecer sempre no singular. Anota isso, isso é muito importante, tá? Então, há 5 anos, faz 5 anos, tá? Mesmo que os 5 anos, né, dá a ideia de plural 5, tá tudo no plural aqui. Esse verbo, ele vai permanecer no singular, tá? Então, aqui ele não faz concordância com nada. Ele é um verbo impessoal, ele não tem que concordar com nada, tá bom? O verbo impessoal, ele não tem pessoa gramatical para fazer concordância e ele permanece ali no singular, tá? Então, o que está dizendo aqui que o verbo concorda com o numeral 5 está incorreto, porque se ele estivesse concordando com o numeral 5, ele estaria fazendo uma concordância e ele iria para o plural, porque 5 é plural. Não é isso? Indica mais de um, então é plural. Então, aqui está incorreto, a concordância não é com o numeral 5, porque o verbo haver ali é impessoal. Está correto apenas o que se afirma em 2, gabarito, então, letra C. Beleza? Bom, é isso. A gente gastou um pouquinho mais de tempo na primeira questão, né? Existem sim algumas questões na banca e ban que você vai perder um pouquinho mais de tempo, mas também você vai perceber que em outras questões você faz em questões de segundos. É claro que aqui eu acabo explanando mais, né? Explorando mais as questões, trazendo alguns detalhes, algumas minúcias, mas é para te ajudar, tá? Então, eu acho que na prova você vai ter muito mais facilidade, você vai fazer com mais rapidez, mas aqui o momento é para estudo, né? Então, eu tento ali esgotar o máximo de recursos para trazer o máximo de conhecimento para você, né? O máximo de detalhes da questão para você. Então, a gente acaba perdendo um pouquinho mais de tempo, mas é por uma boa causa, tá bom? Vamos lá, segunda questão. Olha que questão bacana. A poesia visual é muito sintética em sua linguagem. A seguir, 2 exemplos de poesia visual. E a gente tem aqui, ó, o primeiro exemplo e o segundo exemplo. São 2 imagens, tá bom? Diferentes. Ambas as poesias visuais exemplificadas são constituídas basicamente de, e aí, mais uma vez, a Banca IBAN gosta de trazer questões de itens, ela bota ali, né, o enunciado, a imagem, o que for o texto, e depois traz uma série de itens para você analisar. Você vai perceber que nas questões, pelo menos as últimas, né, 2024, as mais recentes, a Banca IBAN tem feito isso, tem trazido questões para análise de itens, tá? Isso é importante porque cada detalhe, né? Se você errar um item, você erra a questão. Então, é muito importante analisar cada detalhe. Então, vamos lá. Ela quer aqui o que está se afirmando de forma correta. Então, vamos ao item 1. Palavras classificadas como substantivos. Então, as palavras que estão ali fazendo parte dessas 2 imagens, elas são classificadas como substantivo? Pêndulo. Pêndulo é classificado como substantivo, beleza. Aqui eu posso afirmar que na primeira imagem, sim. E na segunda? Andar e nadar. Andar e nadar são verbos, né? São verbos. Então, eu não posso afirmar que ambas as poesias visuais
são classificadas, né, são constituídas basicamente de substantivo. Não, substantivo não. Por quê? Uma tem substantivo e a outra tem verbos. Tudo bem? Então está incorreto 1. Vamos ao 2. Item 2. Palavras cuja disposição nos textos parece com o seu significado. Olha que bacana. São as palavras trabalhadas de formas estéticas, né? Uma questão visual. Veja aqui, nessa palavra inicial aqui, na imagem inicial, pêndulo, você veja que o pêndulo, né? Ele geralmente, você começa aqui, aí ele vai andando, né? Você balança, ele vai andando. Ele vai fazendo aquele balançar, né? Ele vai fazendo aquele balançar. Tem um eixo, ele fica num eixo, e aí você vai balançando e depois ele volta, né? Ele faz esse balanço de ir e voltar, girando em torno de um eixo. E é o que acontece aqui com a palavra pêndulo. Ele usa a própria palavra para explicar o seu sentido. Ó. Ele começou aqui, tá vendo? Ele foi girando, 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 tá vendo? E ele faz o desenho de um pêndulo, né? Da ação que o pêndulo faz. Então, bem bacana porque explica o significado da sua palavra. E aqui, ó, andar. A gente vê o verbo andar em sentido reto, nadar em sentido, né, diagonal, e ainda tem umas bolhazinhas aqui, ó, para ilustrar o verbo nadar. Sim, essas palavras, né, elas aparecem dispostas ali nas imagens que parecem, né, a forma com que elas ficam dispostas aparecem ali com os seus significados, tá? Então, está corretinho o que diz aqui em 2, né? O que diz em 2 está correto. E 3. Letras aleatórias sem formação de palavra nem sentido? Não são letras aleatórias, né? Porque as letras estão organizadas de forma com que você consiga ler. Pêndulo você consegue ler, andar você consegue ler e nadar você consegue ler. Então você consegue ler todas as palavras. Então as letras não estão aleatórias. Então isso aqui eu não posso dizer. E sem formação de palavra nem sentido? Não, né? A gente consegue ler a palavra, então a palavra está formada sim. Então, quando fala sem formação de palavra, também está incorreto. Então, só 2 está correta, é o que se afirma aqui na letra B de bola, né? Então, gabarito aqui na 2, letra B de bola. Vamos lá, vamos à próxima questão. Questão 3. O artigo o e acompanha o substantivo e tem o poder de transformar qualquer outra classe gramatical em substantivo, né? É o poder que o artigo tem. O artigo ele acompanha o substantivo e se ele estiver acompanhando uma outra palavra que não seja substantivo, ele faz o papel o quê? De substantivar essa palavra, tá? E aí a palavra vira ali um substantivo. Identifique a frase em que a palavra em letra bastão não é substantivo originalmente, porém, devido ao contexto frasal, se torna um. Olha que bacana. A gente está falando aqui de uma palavra que esteja substantivada. A gente vai olhar ali as palavras que estão em destaque, né? Eu vou até sublinhar: papel, universidade, verde e invenção. A gente vai olhar para essas palavras dentro do contexto. Qual dessas palavras não é, né? Não é originalmente um substantivo, mas o artigo fez questão ali, né, de estar diante da palavra e substantivá-la. Vamos lá? Letra A. O ator que rejeitou o papel, veja que eu tenho o artigo acompanhando o substantivo papel. Aqui está ok. Papel é essencialmente, é originalmente um substantivo e o artigo está o acompanhando, beleza? B. Campus da universidade. E aqui a gente tem uma contração, né, da preposição de com o artigo a. Então, o artigo está ali acompanhando o substantivo universidade, que é originalmente, essencialmente, um substantivo e continua na posição de substantivo, está ok. Letra C. O verde. Opa! Veja, verde, essencialmente, né, a essência da palavra verde é ser o quê? Um adjetivo, é uma cor, né? O verde é uma cor que vai atribuir ali uma qualidade, uma característica para algo, né? Então, verde aqui, essencialmente, é um adjetivo. Mas por estar com o artigo o acompanhando, né, acompanhando esse vocábulo, esse verde vai se tornar o quê? Um substantivo. Então, esse verde aqui é uma palavra substantivada. É o que a questão quer. É o que a questão quer. Ela quer ali a palavra que esteja em letra bastão, que não é substantivo de forma original, porém, devido ao contexto,
por estar com o artigo o acompanhando, se torna um substantivo. É o que nós queremos. Letra C é o gabarito. Na letra D também, invenção. A invenção é um substantivo e ali continua fazendo papel de substantivo, está ok. Só na letra C, que é a palavra verde, que é um adjetivo, passou a ser um substantivo por estar com o artigo ali o acompanhando. Tudo bem? Gabarito, letra C. Questão bem bacana, né? Vamos lá, vamos à nossa próxima questão, que é a nossa última questãozinha de hoje, né? Eu sempre gosto de pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, né, para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais, para incentivar aí, né, a produção de mais vídeos. Deixe o seu like, deixe seu comentário. Tá gostando das questões? Deixe sugestões para os próximos vídeos, tá? Se não for inscrito, inscreva-se no canal, beleza? E pode compartilhar aí o vídeo à vontade, tudo bem? Vamos aí então à nossa questão 4. Identifique a manchete com erro de concordância verbal. Mais uma questãozinha aí, trabalhando concordância verbal. Vou começar de baixo para cima, vou começar aqui pela letra D de dado. Seletivas para crianças e jovens que querem participar do Fluminense Experience nos Estados Unidos da América, tem vagas abertas. E aí a gente vai olhar para esse verbo aqui que tem uma regrinha especial, né? Esse verbo, ele está acentuado corretamente, porque ele está se referindo ao núcleo dos sujeitos seletivas, né? O que que tem vagas abertas? As seletivas, né? As seletivas para crianças, jovens, enfim. O núcleo ali, seletivas, está no plural, portanto, o meu verbo ter tem de estar no plural. E o plural desse verbo, né, a gente marca com acentuação. A gente tem o verbo ter na terceira pessoa do singular, né, sem acento, e tem o verbo ter na terceira pessoa do plural com acento. E aqui, então, a gente marca o plural, tá? Então, por isso que esse verbo está acentuado. Se ele não estivesse acentuado, seria o nosso gabarito. E a gente teria problemas e poderia até anular a questão com mais de uma resposta correta, né? Porque esse verbo aqui, o ter, ele tem de estar acentuado para concordar com o seu núcleo do sujeito ali, seletivas, que é o plural. Tudo bem? Então, seletivas têm vagas abertas. Beleza? Seletivas está no plural, o verbo tem de estar no plural também. Ok? Então, questão corretinha aqui. Letra D. Eu quero o erro. Lembrando que eu quero o erro. C. Vamos então a C. Gado de leite. Leite e derivados no mercado brasileiro vem reagindo. A mesma coisa. Aqui a gente tem o verbo ter e o verbo vir também, tá? Então, ó, vem. Opa. Vem no singular sem acentuação e vem no plural com acento. E é o que acontece ali, ó. Leite derivado e derivados no mercado brasileiro vem reagindo. Ou seja, aqui eu tenho o meu verbo, né? A flexão do meu verbo ali com a acentuação indicando o plural para fazer a concordância ali com leite e derivados, né? Então, por isso, o nosso gabarito aqui não pode ser a letra C, por aqui está correto, né? Por esse item está correto. Está corretinho aqui, já tinha colocado aqui o Vzinho. Beleza. Vamos a B. Arte e moda estão em coleção na capital. Veja que o verbo está concordando com o meu sujeito composto, né? Temos aqui dois núcleos, arte e moda, então o meu verbo tem de estar no plural, está corretinho. Na letra A, a gente tem um problema, porque EUA, né, Estados Unidos da América, por mais que esse substantivo ele seja um substantivo plural, ele está sem o artigo acompanhando. E substantivos que são originalmente plurais, substantivos plurais, né, substantivos próprios, plurais, eles só podem ir para o plural quando estiver acompanhando ali um artigo, um determinante. Por exemplo, aqui se tivesse os Estados Unidos da América, aí seria aprovam, por conta desse determinante do artigo que acompanha EUA, tá? Só que aqui no caso, EUA está sem artigo, sem determinante. Então, aqui deveria ser aprova. EUA aprova a ajuda bilionária à Ucrânia. Outro exemplo também que acontece muito, Minas Gerais. Se eu tivesse aqui, ó, Minas Gerais, que é um substantivo próprio, que é originalmente no plural, ó, Minas Gerais aprova. Eu colocaria no singular, por quê? Por não ter aqui um artigo, um determinante. Agora, se eu coloco assim, ó, as Minas Gerais, aí, como eu tenho a presença do artigo, eu deveria colocar aprovam. Aí sim,
estaria no plural para concordar aqui com esse artigo que acompanha a palavra, tá? Então, palavras como Estados Unidos da América, Minas Gerais, Amazonas, palavras que sejam ali originalmente usadas no singular, só vai haver a concordância ali, o verbo só vai para o plural quando tiver a presença de um determinante de um artigo. Nesse caso, na letra A, não temos aqui a presença de um determinante, só eua, então o certo seria aprova. Por isso, aqui está o erro, não deveria estar no plural, tudo bem? Gabarito, então, aqui seria letra A. Espere só um pouquinho, não vai embora agora, vou explicar para você de forma bem resumida como funciona o nosso sistema de pacotes da banca IBAN, né? Pacotes para você treinar com questões da banca, a gente sabe, né? Você sabe que eu sempre disponibilizo aqui inúmeras questões da banca IBAN de forma gratuita para você estudar mesmo, né? Te ajudar nesse seu objetivo aí de conquistar o seu cargo público, né? O seu concurso dos sonhos. Então, a gente tem inúmeras questões aqui, nós temos uma playlist com muitas questões da banca comentadas, mas eu também disponibilizo lá os meus pacotes de questões da banca IBAN, tá? Eu tenho um pacotão com 100 questões da banca, envolvendo aí 13 assuntos diferentes, dá para você treinar aí por assunto as questões da banca, tá? Temos os simulados 1, 2 e 3 de 2023 com questões recentes da banca. Temos também um novo simulado, acabei de produzir, 2024, com questões dos primeiros meses ali de 2024, questões recentes da Banca IBAN, para você decolar de vez. E temos também o top 10, que são os assuntos principais, a parte teórica, para você que está há muito tempo sem olhar a parte teórica, para você estudar de forma estratégica, né? Objetivando ali de forma sintética, estudar os principais pontos de cada assunto, que são os assuntos mais cobrados. Então, esse pacote é para você, tá bom? Vou deixar aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Todos os links de todos os pacotes que você deseja aí, né, e quiser adquirir. E no meu Instagram, Bela Escrita também, pode me chamar por lá que eu tiro qualquer dúvida, beleza? Lembrando que nossos pacotes sempre com PDF para você treinar sozinho, sozinha, e depois assistir a videoaula resolvendo cada questão com muito detalhe, assim como eu faço aqui no canal, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.